Vai conversar com o Gabriel de Barros, que é economista-chefe da Rio Asset. Gabriel, é um prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo aqui ao Live CNN. Gostaria que você explicasse para a gente o quanto a política está pesando hoje para a Bolsa de Valores diante de um bom desempenho que a gente acompanhou na China, agora com a diminuição das restrições por conta da Covid-19, inclusive para turistas, e também dos Estados Unidos, porque eles esperavam uma inflação um pouco maior, o resultado veio abaixo, isso gerou um pouco de otimismo, lá melhorou também. Era para a gente estar na mesma toada se não fosse essa instabilidade política, principalmente com a fala de Luiz Inácio Lula da Silva ontem? Sim, é verdade. A gente deveria estar na mesma tendência de alta por conta de todos esses fatores que se comentou. O mercado internacional está puxando, né, a alta dos mercados, não só nos Estados Unidos como na China, como você bem comentou. A gente deveria estar na mesma trajetória, a mesma dinâmica. Não aconteceu justamente por conta das declarações do novo governo com relação ao né, proposta de waiver fiscal. Na verdade, deixou até de ser um waiver, né, que o waiver passa uma ideia de algo temporário. A proposta que está sendo feita é de retirar os benefícios sociais do Auxílio Brasil, Bolsa Família, completamente do teto de gastos. Ela foi muito mal recebida pelo mercado. O impacto disso seria de aproximadamente uma reforma da Previdência se a gente for olhar os 4 anos. Né? São quase 200 bi que ficariam excepcionalizados do teto de gastos permanentemente, né? Não apenas em 23. Então, se a gente for fazer uma conta, a gente está falando basicamente de uma economia equivalente à reforma da Previdência que a gente perderia. Então, foi muito mal recebido por conta do tamanho da flexibilização fiscal. Os mercados reagiram justamente a isso. Agora, Gabriel, há de fato uma preocupação de que a política fiscal do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva possa ser uma política de alguma forma irresponsável ou que não leve em consideração a responsabilidade fiscal? Eu acho que o mercado está cético, o mercado está dizendo que não vai dar o benefício da dúvida, né? O mercado está dizendo que se não for apresentado um plano factível, né, crível, de consolidação fiscal, o mercado não vai comprar ex ante, né? Não vai dar esse benefício ex ante para o novo governo. O mercado está bastante cético, está esperando para ver qual de fato vai ser o plano, né? A agenda de fato econômica. O fato da gente ter uma discussão de waiver fiscal, começou com 70 bi, foi para 100 bilhões, a gente caminhou para 150, já estão falando de 175, pode facilmente superar 200 e tudo isso acontecendo sem ministro da Fazenda nomeado, né? Então o mercado está muito apreensivo, sim, em torno dessa agenda fiscal do novo governo, e ainda que isso não seja, né, ainda que o governo, por exemplo, volte atrás, né, ele caminhe mais para o centro, em torno do tamanho desse waiver fiscal, o mercado está reticente em torno desse plano de voo. Ficou, no fundo, gerou um ruído de confiança, né, de comunicação. O mercado agora está cético, está duvidando, digamos assim, dessa promessa, né, de responsabilidade. A promessa por si só, ela não está sendo suficiente para conquistar o mercado, a confiança do mercado de que isso vai ser de fato perseguido nos próximos meses e anos. Gabriel, tem uma frase do mercado financeiro que diz o seguinte, né? Desempenho passado não representa a garantia de desempenho futuro. Isso se aplica muito a esse momento que a gente está acompanhando agora, com a possibilidade, com o início do governo de Lula em 2023 e ele utilizando muito o que fez lá atrás para oferecer uma garantia para esse momento? Sem dúvida nenhuma. E a situação é muito diferente, né? Se nós formos olhar o cenário macroeconômico lá atrás, né, no primeiro mandato do governo Lula, ele é muito diferente do que a gente deveria esperar daqui para frente. Lá atrás ele pegou uma economia redonda, né? Vamos combinar que ele pegou um país com superávit primário, né? A economia estava apresentando bons desempenhos em termos de crescimento econômico. Era uma outra situação fiscal. A carga tributária era muito menor do que é hoje, né? Hoje a gente tem uma carga tributária de 33% do PIB. O novo governo vai pegar a economia com um pequeno superávit ou até mesmo um déficit. Se a gente for colocar na conta todos os ajustes que serão feitos, a gente está falando de um déficit em torno de 2% do PIB. Então, olha como que é diferente, né? Lá atrás a gente tinha um superávit primário,
uma carga tributária muito baixa, a gente agora tem um déficit primário, uma carga tributária muito elevada e, não bastasse isso, o cenário internacional hoje ele é muito pior, né? Lá atrás a gente teve um boom de commodities, a China crescia mais de 12% ao ano, nos ajudava absurdamente, a gente não tem mais esse vento de cauda, né, nos ajudando o Brasil. A China passa por um problema grande de modelo de crescimento econômico, que vai precisar ser revisto, isso afeta também a ajuda que a gente tem do cenário internacional. Então, é um cenário geopolítico bem mais desafiador, por isso que não dá para a gente errar, não dá para queimar a largada. Gabriel, essa expectativa sobre a volatilidade, né, que acontece nesse momento na Bolsa de Valores, nos mercados, ela deve acontecer, né, essa instabilidade até o anúncio de um ministro que vai assumir a Fazenda no ano que vem, ou tem algum outro fator que pode contribuir para que haja uma estabilidade? Eu acho que existem fatores que podem contribuir para reduzir essa volatilidade. Acho que o tamanho do waiver fiscal e da discussão que vai se seguir em torno do waiver, se vai ser temporário, de fato temporário, ou se realmente eles já vão propor uma mudança da regra fiscal, ou seja, vai ser algo permanente, isso já pode ajudar a aliviar e reduzir essa volatilidade. Então, acho que o tipo, né, de proposta, se vai ser algo permanente ou temporário, e o tamanho, né, se a gente vai estar falando realmente de algo em torno de 200 bilhões, ou se a gente vai caminhar para algo mais próximo de 100 bilhões, que é o que o mercado aceita, né? O mercado tem sinalizado que até 100 bilhões de reais, uma PEC, né, de waiver temporária, está ok. O mercado está ok se for nessa direção, e não dá para atender todas as demandas. Certamente o novo governo vai precisar escolher prioridades, mas uma PEC de até 100 bilhões, ela é possível para atender de forma emergencial as questões mais urgentes. Por exemplo, o Auxílio Brasil de R$600, até o adicional de R$150 por criança, o reajuste do salário mínimo, a recomposição do farmácia popular, da merenda escolar. É possível se construir uma PEC de até 100 bilhões de reais, que o mercado aceitaria de forma ok, né? Na sequência, lá em fevereiro, após a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, a gente de fato discutir qual vai ser a nova regra de gastos até o final do governo. Gabriel, a gente vai estar encerrando, eu só tenho uma última pergunta para você. Como é que está o desafio de análise de portfólio e etc., com toda essa instabilidade que a gente está vivendo? Como que os clientes estão reagindo a isso também? Fica muito difícil, né? Quando você tem o cenário muito instável, né? O horizonte muito curto, isso dificulta muito a visibilidade, né? A convicção para que direção as coisas vão. Então isso gera muita incerteza, a gente perde um pouco de confiança na alocação, né? É natural, e no meio dessa confusão toda, basicamente a decisão ótima é procurar ativos de qualidade. A gente sempre diz que num mercado super volátil, você precisa realmente se afastar um pouco dessa volatilidade, fazer uma análise mais equilibrada mesmo, mais pé no chão, e, dado isso, fazer alocações que, mesmo num cenário muito negativo, você consegue entregar performance. Então, são empresas de qualidade, empresas que podem surfar mesmo num ambiente mais desafiador. Muito bem, a gente conversou com o Gabriel de Barros, economista-chefe da Rio Asset. Gabriel, muito obrigada, até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima.